Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender Deus. A Bíblia diz assim, ó, que os poderes dos céus serão abalados. Tá entendendo? Então, como a gente não tem aqui limitações religiosas, não podemos, né, nos restringir a uma pequena visão religiosa, aonde teólogos, líderes religiosos desturpam a Bíblia, sabe, conforme eles queiram, e nos dá apenas uma pequena parte infímia aí do que a Bíblia realmente nos diz. Uma vez se falou, duas vezes se entendeu que o poder pertence a Deus. Então nós estamos tratando aqui, estamos tratando e estamos falando aqui, né, de poderes, tá entendendo? Que a Bíblia diz assim, o que os poderes do céu serão abalados. E que poderes é esse do céu que serão abalados? A gente vai analisar aqui agora. Mas poder mesmo, segundo o salmista, quem tem é Deus. Uma vez se falou, duas vezes se entendeu que o poder pertence a Deus. A ele pertence as quatro forças que regem o universo. A força termonuclear fraca, a força termonuclear forte, o eletromagnetismo, que foi descoberto por Isaac Newton. E a força aí, não, a força da gravidade, né? Mas a força da gravidade foi descoberta por Isaac Newton, a força da gravidade. Então temos quatro forças aí que Deus rege elas: a força termonuclear fraca, a força termonuclear forte, o eletromagnetismo e a força da gravidade, que foi aí descoberta por Isaac Newton. Então, poder quem tem é Deus, sabe? Por exemplo, Deus ele pode interferir na história. Nenhum ser tem a mega hipercapacidade de interferir na história, sabe? Só Deus. Teve um relógio lá chamado de relógio de Acais, que quando o rei Ezequias pediu um sinal a Deus, Deus fez com que a sombra retrocedesse. Isso quer dizer que ele tem poder de fazer o que ele quer, como bem entender e na hora que ele quiser e com quem ele quiser. Ele pegou o faraó, né, aquele líder lá, aquele xerife do mundo, e endureceu o coração de faraó e humilhou o faraó. Ele pegou Sanaqueribe e humilhou Sanaqueribe e seu exército, enviando apenas um anjo, matando 185 mil assírios. E no final o próprio, né, Sanaqueribe, ele vai fugir, mas vai ser assassinado por quem? Ele vai ser assassinado pelo próprio filho. Então o poder que tem Deus, meu irmão. Ele que rege a história. Tá entendendo? Teve um rei chamado Acabe, que ele recebeu uma profecia dizendo que ele ia assim morrer na guerra. E aconteceu conforme Deus quis. Ele foi para a guerra, mesmo ele se, né, desfigurando de rei, ficando de forma comum entre os homens. Algum flecheiro lançou a flecha ao acaso, no meio de milhões de pessoas lutando ali. Vai acontecer que a flecha ela sobe e quando ela desce, ela encontra ali o rei Acabe e na junta ali, né, da sua armadura, na junta, naquela fenda ali, milimetricamente, a flecha entra adentro ali e ele acaba morrendo, se cumprindo assim o que Deus quis. Contra os castigos de Deus não há defesa, meu irmão. Roberto Carlos falou isso. Então, os poderes do céu serão abalados. Uma vez se falou, duas vezes se entendeu. E o poder pertence a Deus. Ele governa todas as coisas. Nada pode fugir do seu poder e domínio. O que ele quer, ele faz. Você pode observar que o átomo, que é a construção de tudo, né, para quem não sabe, só quem consegue dominar todos os átomos, todas as equações dos átomos, posição e velocidade, tem capacidade sim
isso é comprovado cientificamente, de modificar o futuro, de modificar o presente. E só quem pode fazer isso é Deus, porque o homem, os seres humanos, por mais que a ciência tenha avançado, eles não conseguem dominar um átomo. Imagine todos os átomos existentes nesse vasto, infindável universo. Só um ser, né, com tamanha precisão como Deus e poder, pode muitíssimamente bem aí moldar, né, a equação do átomo como ele queira. Deus faz isso, tá entendendo? A esse Deus temer, devemos sim temer. Como nós estamos falando aqui de poder, o que é que acontece? É de uma ignorância tamanha achar que esse versículo só se trata de uma espécie de poder. Na visão dos teólogos, dos líderes religiosos, eles restringem esse versículo aqui. Que versículo é esse? Que os poderes do céu serão abalados. Então eles restringem quanto, na verdade, não está restringido só a esse tipo de questão. A Bíblia tem uma cosmovisão diferente em Daniel, né, capítulo 2, versículo 1, onde abrange, sabe, e estica esse versículo para todas as esferas, prateleiras e setores da humanidade. Em Daniel 2, versículo 21 está escrito: Ele, Deus, muda os tempos e as horas. Ele, Deus, remove reis e estabelece reis. Veja que Deus faz isso tudo, sabe? Então, Deus aqui, né? Ele muda os tempos e as horas. Você vê que Deus pegou Nabucodonosor, né? Quando Nabucodonosor sai ali na sacada do palácio dele, né, de Babilônia, ele bate no peito e fala assim, ó, essa é a grande Babilônia que eu ergui, né, que eu erigi. Aí Deus falou assim, não, você não tem poder nenhum, se eu não te dar vida, você não é absolutamente nada. E aí Deus deu um castigo a Nabucodonosor e fez com que ele comesse lá, né, por um tempo, capim, lá como um boi come. E aí seus cabelos ficaram emaranhados, né, suas unhas ficaram crespas. E ele sofreu de uma doença chamada de licantropia, tá entendendo? Licantropia, que é uma doença em que a pessoa ela é acometida em achar que ela é um animal. E ele sofreu isso, porque Deus manda o que Deus quer, ele executa. E mesmo o homem mais poderoso do mundo, naquela época, chamado de Nabucodonosor, Deus mostrou o seu poder sobre ele, tá entendendo? E ele foi sim subjugado conforme Deus quis. Deus humilhou Nabucodonosor, como humilha qualquer um. Você pode observar que Titanic mesmo, Deus afunda e um transatlântico daquele porte, sabe? Onde especialistas náuticos disseram que tinha que, na verdade, aí durar 2, 3 meses para afundar, afundou em menos de 2 horas. E só restou, né, da tripulação ali, tinha mais ou menos 3.700 pessoas, e só restou 700 pessoas mesmo, o número de Deus, o número 7, mostrando que Deus, ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele, Deus, muda os tempos e as horas. Ele, Deus, remove reis e estabelece reis. Nada na terra se perpetua, sabe, para sempre. Como disse Lulu Santo, tudo passa, tudo sempre passará. Não existe ninguém que consiga se fixar no poder aqui nesse planeta Terra. Tá entendendo? Veja, por exemplo, os impérios. O Império Egito subiu e caiu. O Império Assírio subiu e caiu. O Império Babilônico subiu e caiu. O Império Persa subiu e caiu. O Império Grego subiu, teve seu apogeu e caiu. O Império Romano pela mesma forma. Ele subiu, depois caiu. O homem recria com sua grande criatividade o poder. Tá entendendo?
foi recriado, né, depois que o Império Romano caiu, foi recriada uma nova forma, uma nova espécie aí de poder, chamado de Igreja Romana Católica, fundada por quem? Em 325 pelo Papa Constantino, que separou a Bíblia para mim e para você, né? Que foi ele lá que separou. A gente não separou absolutamente nada, até porque a Igreja Católica tem 72 livros, nós só temos 66. Aí veio Lutero e deu mais uma peneirada aí, né? E deixou a gente apenas com 66 livros. Então, nós aqui, né, somos produto do meio onde o passado teve influência no nosso presente. Como a Bíblia mostra isso. Esses livros da Bíblia que estão nas nossas mãos é fruto de uma decisão do passado desses homens, tanto de Constantino como também de Senhor Lutero, né, que se rebelou contra a Igreja Católica. Então, como nós estamos falando de poder, a Bíblia diz aqui que os poderes do céu serão abalados. Você pode observar que não existiu nenhum poder que se fixasse por muito tempo aqui na Terra. Os impérios caíram, tá entendendo? Criaram aí uma nova gama de poder chamado de Igreja Romana Católica, que também caiu. O absolutismo dos reis caíram, mesmo mesclando, né, com a Igreja Católica ali, o absolutismo dos reis caíram. Tá entendendo? O czar da Rússia caiu, Hitler caiu, Nero caiu, tá entendendo? Mussolini caiu, o comunismo caiu, o imperialismo caiu. Qualquer espécie de governo humano tende ao fracasso. Tá entendendo? O único reino que permanece para todo sempre é o de Deus. Tá entendendo? Então, a Igreja Católica Romana ela foi abatida e hoje virou o quê? Um elefante branco. Ela está vazia com poucos seguidores e o grau de influência dela e poder foi extremamente diminuído para quase zero absoluto. Ela não tem mais poder, tá entendendo? Durante décadas, grandes companhias, né, como a Shell, dominaram o setor petrolífero mundial. Hoje a Shell, ela já não existe mais, sabe? Ela já não tem mais esse poder, porque os poderes do céu serão abalados. E a Shell era um poder, sabe? Assim como a Igreja Católica era um poder. Logo, seu pódio estava ameaçado pelas rivais, tá entendendo? Que aos poucos foi crescendo e tomaram aí o poder da Shell. A Shell já não tem mais esse poder no ramo petrolífero. No setor aí de produção de TVs, né? Antigamente, a dominante era a Sony. A Sony ditava as regras, sabe? A Sony, para quem não sabe, é do Japão. Então, ela ditava a regra, tanto nas TVs como também nos sons. Ela era referência e reinava de forma absoluta nesse setor. Até que ela, aos poucos, foi perdendo o pódio, sabe? O pódio dela foi sendo ameaçado pelas rivais sul-coreanas, LG e Samsung, que tomou uma fatia desse seu poder, desse seu bolo, mostrando que Deus, sabe? Ele muda os tempos e as horas. Ele, Deus, remove reis e estabelece reis. Aqui não tem ninguém que consiga se fixar no poder por muito tempo. Tá entendendo? Então, tanto a Shell, né, como também a Sony, elas caíram por terra e hoje estão dividindo aí essa fatia do mercado com empresas aí que foram galgando e tomando o espaço dela também, né? Como a LG e a Samsung. No setor bancário, também não é diferente no setor bancário. Tá entendendo? Está acontecendo praticamente o mesmo. Vários bancos tradicionais desapareceram ao longo dos tempos. E entraram também em extinção, né? Muitos bancos entraram em extinção. Quem nunca ouviu falar também nas lojas, vamos dar um salto aqui, vamos para as lojas, né?
Quem nunca ouviu falar nas lojas tradicionais do Brasil de eletrodoméstico, que reinava de forma absoluta no mercado, chamada de Ricardo Elétrico e Insinuante. Essas duas marcas eram uma marca extremamente poderosa até na década de 90. Tá entendendo? Não tinha concorrente páreo para ela. Nem contra Insinuante, nem contra Ricardo Elétrico. Nós mesmos consumimos muito produto da Ricardo Elétrico e da Insinuante. Quando se falava em comprar televisão, eletrodoméstico, geladeira, alguma coisa, ventilador, liquidificador, as pessoas já haviam na mente para comprar na loja Ricardo Elétrico, ou então Insinuante, porque eram as duas grandes, sabe? Mas o que é que a Bíblia diz? Que os poderes do céu serão abalados. Deus sacudiu, o que foi que aconteceu? As coisas mudaram, tá entendendo? O mercado foi ganhando mais concorrentes, como a Ponto Frio, como a Magazine Luiza, como as lojas americanas, entre tantas outras, sem falar no mercado online de streaming, que tem grande relevância e tem dominado o mercado. As pessoas hoje estão comprando online, sabe? E essas lojas físicas, elas estão realmente sofrendo aí revés, tá entendendo? Elas cada vez mais têm que se reinventar e muitas delas estão se entrando em extinção, porque os poderes do céu serão abalados. Quem não se lembra aí, né, do protagonismo dos vinil, aqueles LPs chamados de vinil, que reinou de forma absoluta também no mercado da fonografia. Depois foi morrendo aos poucos com a chegada de quem? Do CD e do DVD, que também não teve vida muito longa, muito demorada. E logo caiu diante, né, dessa nova era digital aí, que colocou os DVDs e os CDs que tinham substituído o vinil também no chão, no bolso, sabe? Eles já não reinam mais. Quem agora reina é o Spotify, são os streams, serviços aí. O YouTube, por exemplo, você quer ouvir uma música, você vai para o YouTube. Então, essa era digital é a era dominante. Que não, né, evoluir, como Charles Darwin falou, aí sim eu acredito na evolução, não das espécies, mas a evolução, meu irmão, tecnológica, né? Que quem não conseguir acompanhar o tempo, né, e as suas exigências, potencialmente vai ficar para trás. E ficando para trás, um abraço, meu irmão. Porque o mundo, essa concorrência é dinâmica. Então, o vinil ficou para trás para quem? Os CDs e DVDs. E depois os CDs e DVDs, que também não tiveram vidas muito longa, perdeu espaço muito rápido para a era digital aí do YouTube, Spotify, streaming, entre outros aí. Também com isso, as TVs abertas, vamos para as TVs abertas, né? Porque a Bíblia diz bem assim que Deus, né? Ele tem todo o poder e ele é Deus que muda todas as coisas aqui na terra. De empresa, meu irmão, de empresa a conquista, é Deus que muda tudo aqui. Ninguém consegue se fixar aqui. O mundo é feito de ex e de vice. A Bíblia diz que eterno aqui é só Ele. As TVs abertas, elas também reinaram por muito tempo. Hoje, cada vez mais, elas estão perdendo audiência. Onde as marcas e também as publicidades cada vez mais estão abandonando e fugindo ela, indo para onde? Para o streamer. O que é streamer? É o campo virtual onde pequenos canais de pessoas simples estão ganhando relevância e não mais essas TVs aí, né, que reinou absoluta, de forma absoluta por muito tempo, tinha todo o poder nas mãos, hoje já não tem mais. TVs, né, tradicionais aí, que emissoras aí, elas já não tem mais esse poder, né? Qualquer pessoa simples hoje, muito por conta do canal, né, criado pelo YouTube, pode muitíssimamente, né, dar relevância a uma pessoa que está no anonimato e agora sair do anonimato e ter seu canal
e também agregar a ela marcas e publicidade e ela ganhar dinheiro com isso. É o que está acontecendo. As pessoas, as marcas, as publicidades, elas estão fugindo, né, das TVs abertas e também das TVs fechadas, né, e estão migrando para esse campo aí dos streamers, né, que são, na verdade, esse campo virtual onde todos têm a mesma oportunidade. E as TVs fechadas pela mesma forma, sabe? A Sky já reinou muito, a Sky foi feita e criada para um público rico, mas com o passar do tempo ela foi vendo que as coisas foram mudando e obrigando ela a mudar o mercado dela, a ponto de que ela, a Sky, né, que tinha sim destinado todo o seu poder para um público rico, para você ter uma assinatura da Sky, você tinha que ter bala na agulha, como ninguém naquele tempo não tinha, na década de 70, de 60, de 80 e de 90. Na década de 90 já começa a mudar. A Sky agora, né, com a chegada aí da, da Amazon, sabe? Com a chegada do Google Play, né, da Netflix, obrigou a Sky rapidamente a mudar a tática dela e hoje em dia ela já não reina mais no mercado e perdeu muitos seguidores, sabe? Muitos assinantes saíram da Sky e já não faz mais parte aí, né, desse grupo onde tinha como objetivo desaguar o seu serviço, né, de televisão fechada a um grupo rico. Como as coisas mudou, obrigou ela, né, obrigou ela a ser mais abrangente, né, e atender o público pobre. E ela foi atendendo. Mais uma vez, né, ela não conseguiu aí dominar, porque muito rápido também chegou aí a internet, sabe, esse campo virtual, esse campo cibernético, e abriu espaço aí para a Netflix, que acabou aí destronando de forma definitiva a Sky. A Sky, né, tentou se defender aí com algumas estratégias, né, aí de alguma forma capengando, mas não conseguiu aí se fixar no mercado. Cada vez mais está caindo, cada vez mais está abrindo a guarda, coisa que a Sky não fazia antes. Sky não abria a guarda para pobre. Isso fique bem claro. Sky era destinado a um grupo, sabe, de rico, porque a Sky era soberba. Mas a Bíblia diz o quê? Que os poderes do céu serão abalados. E quando a Sky começou a ver que estava perdendo o poder, que o mercado se ampliou e tinha concorrência agora à altura, ela começou a mudar a tática, mas hoje em dia, infelizmente, a Sky já não tem mais esse poder que tinha na década de 70, 80 e 90. No futebol também, irmão, vamos dar um passo aqui pro futebol. Também não é mesmo. Brasil, Itália, Alemanha, que já foram aí potências mundiais do futebol, já não são mais. Tá entendendo? Porque as coisas mudaram. Tá entendendo? O Brasil caiu diante da Bélgica em 2018. A Itália nem se classificou para a Copa de 2022, que é agora no Catar. Lá em Doha, capital do Catar. Caindo diante de quem? Da fraca seleção da Macedônia, né? De Alexandre o Grande lá. A Alemanha, na Copa de 2018, foi um fiasco. Não conseguiu nem se classificar para a primeira fase, caiu aí diante dos coreanos, né? Coreanos e mexicanos bateram de frente aí com a poderosa Alemanha, mostrando que os poderes do céu serão abalados. E ninguém consegue se manter no poder por muito tempo, sabe? A Bíblia diz que só quem pode se manter no poder por muito tempo e sustentar todas as coisas é Deus, meu irmão. Ele sustenta todas as coisas pela palavra e seu poder. Tá entendendo? Não existe mais protagonista no mundo. O mundo é feito de ex e vice. Os dominantes e temidos hoje já não são mais. Tá entendendo?
Os gigantes, os grandes hoje são abatidos por pequenos. Os pequenos sobem no pódio, enquanto os favoritos, eles descem do pódio, dão lugar aos pequenos. Então, antes, um poder não sofria ameaça alguma, muito por conta, né, da concorrência que não existia. Hoje já não é mais assim. Tá entendendo? O mundo mudou. Não existe mais poder dominante, sabe, que prevaleça de forma alongada, nem protagonista único. Hoje, pequenas empresas, pequenas companhias, sabe, pequenos poderes, pequenas pessoas, pequenos grupos, sabe, pequenas pessoas aí estão batendo de frente aí com poderes grandes, sabe? Estão batendo de frente aí com companhias poderosas. Estão batendo de frente aí com poderes que antigamente eram temidos e que hoje já não é mais. Quem hoje é, amanhã já não pode ser mais, porque o mundo virou algo cíclico, sabe? Fluido. Ninguém consegue ficar por muito tempo com a coroa do poder nas mãos. Os Estados Unidos estão perdendo a sua hegemonia de país mais poderoso do mundo para quem? Para a China. Um país comunista e ateu. Tá entendendo? Provando que o mundo é isso aí. É algo cíclico que muda, sabe, de forma constante. Mas o que não muda é o que está na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó. Uma vez se falou, duas vezes se entendeu que o poder pertence a Deus e Ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder e mais. Que os poderes dos céus serão abalados, ou seja, aqui na terra nenhum poder consegue, sabe, se fixar por muito tempo. Porque os poderes dos céus, o mundo espiritual, ele vai mudando as coisas conforme Deus queira. E conforme está escrito em Daniel 2, versículo 21. Ele quem Deus muda o que? Muda os tempos e muda as horas. Ele Deus remove reis e estabelece reis. E aqui reis é o que? Reis aqui simboliza poderes, sabe? Como o Ricardo Elétrico, poderes como a Insinuante, que já não tem mais força no mercado. Poderes como a seleção brasileira, que é um poder, como a Alemanha é um poder, como a Itália foi um poder, hoje já não é mais temida. Hoje qualquer seleção bate de frente com essas três seleções aí. Inclusive a Itália não foi nem classificada para a Copa de 2022, que é agora. Tá entendendo? Antigamente, poucos bancos, né, no setor aí bancário, poucos bancos dominavam o mundo. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia você vê um pantilhão de banco, meu irmão, concorrendo aí a ponto agora de os bancos entrarem em extinção por conta, né, dessa nova era digital aí, aonde existe criptomoeda. Moedas digitais estão agora tomando o espaço dos bancos, sabe? Não só isso, a própria Bolsa de Valores agora está também aderindo esse mesmo padrão aí 4.0 da nova tecnologia mundial, que é o campo cibernético, campo virtual. E bancos físicos, muita coisa física vai cair por terra, vai deixar de existir. Shoppings vão deixar de existir. Os shoppings reinou muito. Hoje em dia as pessoas estão comprando online, sabe? E o shopping cada vez mais está perdendo aí o seu valor de mercado. Tá entendendo? Porque os poderes do céu serão abalados. Antigamente, né, as pessoas, elas ouviam o quê? O vinil. Reinou muito o vinil. Aquele disco preto que chiava igual a... Parece que estava fritando ovo. Hoje em dia já não existe mais. Foi substituído pelo CD e pelo DVD, que durou também muito curto. Teve uma duração curta. Não só isso. Veio também essa era digital, essa era cibernética 4.0 que o profeta Daniel já tinha falado, né? E aí tomou espaço. Tá entendendo?
Ou seja, o mundo cada vez mais está mostrando que ninguém consegue, sabe, se fixar como figura principal. O mundo está virando cada vez mais cíclico. As coisas estão cada vez mais fluidas, sabe? Um sobe, depois desce para dar lugar a outro. E aí vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo. E o mundo não tem mais protagonista. O mundo hoje, ele está realmente aí. Ele abrange aí uma grande gama de seres humanos que tem a oportunidade de crescer. Mas uma coisa não muda, é o poder de Deus. Uma vez se falou, duas vezes se entendeu que o poder pertence a Deus.